5 motivos para você não entrar em IPO. Tenho certeza que após de terminar de assistir esse vídeo, você vai pensar 2 vezes em tentar pegar aquela próxima oportunidade, próxima IPO, abertura de capital da empresa ou de fundo imobiliário para tentar ganhar dinheiro no curto prazo. Se você tem interesse nesse conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje a gente vai ver tudo o que você precisa avaliar ao investir em IPO e também os principais riscos que você pode correr ao fazer esse investimento. E para quem não sabe, IPO, que vem do inglês Initial Public Offering, que é a oferta pública inicial, quando a gente fala de ação, é a empresa que está abrindo capital na Bolsa de Valores. Então se tem uma empresa com capital fechado, ela vai na Bolsa de Valores para abrir seu capital, para captar dinheiro e fazer novas expansões. Quando a gente também pensa em fundos imobiliários, que também tem a IPO, que o fundo vai ser negociado na Bolsa de Valores, é a primeira captação desse fundo imobiliário, é a primeira emissão de cotas dos fundos imobiliários que vai começar a fazer investimento em alguns empreendimentos. Só que isso tem muitos riscos e a gente precisa ter alerta, porque eu sei que muitas pessoas não fazem a mínima ideia, mas querem fazer esses investimentos porque tem aquela oportunidade ali, na verdade o medo de perder a oportunidade de poder valorizar 50%, 100% num dia só e acabam tomando uma péssima decisão e tendo prejuízos significativos. E o primeiro motivo e o principal deles é a falta de histórico. A gente não tem histórico nenhum de desempenho do fundo imobiliário ou da ação, tá certo? A gente não sabe como é que a gestão trabalha, a gente não sabe se tá indo bem ou se tá mal, quais são as fragilidades, quais são os pontos fortes também. A gente não sabe como é que ela vai se comportar ou como é que ela se comporta num cenário ou, por exemplo, como é que ela se comportou no passado numa outra pandemia ou numa outra crise ou numa outra guerra mundial. Então esse histórico é um dos principais fundamentos que a gente tem quando a gente vai avaliar investimento em ação no fundo imobiliário ou um determinado fundo de investimento, tanto pela qualidade dos ativos ou das ações que a gente tem, né, das operações das empresas, dos fundos imobiliários, como também pela gestão. Qual é a qualidade da gestão em exercer e colocar a operação do fundo imobiliário ou da ação, tá certo? Então, para ambos os casos, a falta de histórico ela é muito importante, ela é significativa, tem um peso demais. Claro que o histórico, o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro, mas com certeza dá um norte muito grande para saber se os ativos, se o empreendimento, se a operação é boa e se a gestão também é bastante eficiente. Então, quando a gente pensa no IPO de uma ação, a gente não sabe como é que está o financeiro, como é que está a questão da contabilidade, tá certo? A gente simplesmente tem que acreditar na diretoria. E vamos ser bem honestos, você já deve ter vendido alguma coisa, eu também já vendi, e sempre a gente conta alguma coisa a mais para tentar realmente fazer a venda, ou talvez esconda alguma coisa, um detalhe que poderia fazer a pessoa não comprar. E é exatamente assim que funciona no IPO. Os diretores, todo mundo vai contar uma fantasia, um belo sonho, uma coisa fantástica para você ser convencido, fazer a compra das ações. Em fundo imobiliário é a mesma coisa, a gente vai ter a gestão vendendo ali uma estimativa, uma previsão de comprar empreendimentos fantásticos no Brasil, tá certo? Que vai dar tanto de retorno. Então a gente fica muito na mão dessas pessoas, dos gestores e dos diretores, e a gente simplesmente fica tendo que acreditar em previsões e coisas que vão acontecer no futuro. Então essa falta de histórico é um dos grandes fundamentos que a gente tem para poder comprar ações de fundos imobiliários. A gente não tem no IPO, então é muito complexo, então tenha cuidado, você precisa saber disso antes de tomar a decisão de entrar no IPO. E o segundo motivo é a incerteza sobre aquisições. Com muita frequência a empresa vai abrir o capital na Bolsa de Valores para comprar uma outra empresa, fazer uma fusão, ou então captar dinheiro para investir numa nova fábrica, num centro de distribuição, tá certo? Criar uma expansão no seu negócio. Com o fundo imobiliário é a mesma coisa, o fundo imobiliário capta dinheiro na IPO para poder comprar empreendimentos, ou então comprar um terreno para levantar um empreendimento. Então tudo isso pode dar errado, tá certo? A pessoa, por exemplo, de que a empresa, o fundo imobiliário vai comprar, pode ser que ela desista, pode ter algum problema de documentação, pode ter erro em obras, tá certo? Pode ter diversas questões. Então tudo aquilo que é passado para você nos documentos, né, que tem um prospecto, tem uns documentos que eles produzem, na verdade, para tentar lhe convencer, cheio de coisas que vão dar certo, com estimativas, números, gráficos, para convencer que tudo vai dar certo e tudo vai acontecer de forma ok e o seu dinheiro vai estar de certa forma seguro, tá certo? Então você precisa ter esse conhecimento, ter ciência de que tudo que está escrito lá no IPO do prospecto da empresa ou do fundo imobiliário pode dar errado, e se der errado pode ser que você saia com prejuízo significativo. E o terceiro motivo é a captação insuficiente, que é crítico para um IPO, seja de ação, seja no fundo imobiliário. Principalmente de fundo imobiliário, se você não capta dinheiro suficiente, você acaba criando um prejuízo significativo para o futuro, para o desempenho, para a estratégia desse fundo imobiliário e criando um histórico negativo. Principalmente, por exemplo, se o fundo fosse adquirir 5 imóveis, acabou adquirindo 2 porque captou pouco dinheiro. O fundo imobiliário pode acabar contraindo dívida e aí traz uma alavancagem muito grande para o fundo imobiliário e trazendo um risco para o portfólio, por exemplo, tendo que vender algum dos imóveis no futuro para pagar as dívidas. Então
tanto em fundos imobiliários como ações, é muito complexo o IPO de um fundo imobiliário de uma ação. Dá errado, você captar pouco dinheiro, porque pode comprometer a estratégia e o futuro dessa empresa ou desse fundo imobiliário para sempre. Então tenha muito cuidado, é por isso que eu reforço para você, e eu disse que no início do vídeo eu ia te convencer e dar 5 motivos para não entrar no IPO, porque realmente não faz sentido, é muito assimétrico, a gente tem uma desvantagem muito grande de informação, quem está lá dentro sabe muito e na verdade às vezes distorce a história, cria coisas, manipula os dados e informações, e a gente que está aqui fora sabe muito pouco, estamos totalmente em desvantagem, então realmente é um investimento com muito risco de ser feito. E o quarto motivo é o tempo de alocação. É preciso de um tempo para aquele dinheiro captado no IPO ele gere retornos para a gente, seja acionista ou seja cotista. Então a empresa, a partir do momento que ela capta dinheiro para que ela possa investir numa nova fábrica, para vender novos produtos, prestar serviços e expandir seus negócios, isso demanda um tempo. A mesma coisa para fundo imobiliário. Fundo imobiliário que vai captar dinheiro para investir num novo empreendimento ou construir um prédio, isso demora muito tempo, na verdade, para que isso traga rendimentos estáveis para a nossa carteira, para quem principalmente quer uma renda extra mensal recorrente. Então, o tempo de alocação ele é muito importante, que daqui que ele vai trazer um retorno para você, assim como qualquer investimento na vida, a gente abre mão do que a gente tem agora, seja esforço, tempo, dinheiro, para ter algo a mais no futuro. Então, no IPO é a mesma coisa, você está acreditando ali que a empresa vai conseguir investir, realizar seu negócio, o fundo imobiliário vai conseguir comprar um empreendimento e vai trazer retorno para você, só que isso pode demorar muito mais do que esperado. Claro, principalmente quando a gente pensa em fundo imobiliário, tem vários tipos, são galpões industriais, as lajes corporativas, shopping center, renda urbana, enfim, são diversos tipos e para cada um deles isso é mais rápido ou mais demorado, enfim, mas você precisa ter uma ideia de que realmente você investir no fundo imobiliário, no IPO, para que você tenha aqueles rendimentos, né, que voltem para você aquela renda mensal que todo mundo busca no fundo imobiliário, pode demorar muito, então você precisa ter ciência antes de fazer esse investimento. E o quinto e último motivo é que o investimento em IPO nada mais é do que uma aposta, do que um sonho. Você está ali confiando em que tudo que está acontecendo, que os gestores, os diretores estão passando para você, vai acontecer e você tem que acreditar nisso. É algo que está sendo criado do zero, não tem histórico nenhum e não tem garantia nenhuma, então você tem que acreditar simplesmente naquilo que está sendo passado para você, nos documentos, nos prospectos, seja de uma ação, da expansão, dos planos dela para investir esse dinheiro e trazer retorno para o acionista, ou seja para um fundo imobiliário que está dizendo que vai comprar diversos empreendimentos, vai investir em empreendimentos no Brasil todo para trazer rendimento para o cotista. Então nada mais é o investimento em IPO do que uma aposta e um sonho, e você está acreditando simplesmente na pessoa, na gestão que está por trás disso, seja a diretoria de uma empresa ou seja os gestores de um fundo imobiliário. Então, pessoal, você precisa pensar realmente se o investimento que você vai fazer no IPO, se o retorno esperado vale o risco de você fazer esse investimento em um ativo, numa ação, num fundo imobiliário que não tem um histórico de resultados. Na maioria das vezes, vale muito mais a pena você aguardar um pouco mais o amadurecimento da empresa, o amadurecimento de um fundo imobiliário para trazer rendimentos estáveis, mesmo que você pague um pouquinho mais caro por isso, é muito melhor você fazer isso e investir com segurança. E eu deixo uma provocação para vocês, por que não investir em ativos que já existem, seja ações que já têm ações com 50, 70, até 100 anos de histórico de resultados operando no mercado, ou então fundos imobiliários que já têm 10, 15 anos de fundos imobiliários com histórico robusto de resultados, pagando rendimentos estáveis. Falando principalmente de fundos imobiliários, não é isso que a gente busca neles, rendimentos estáveis, uma renda estável ao longo dos meses, uma renda recorrente. Então por que a gente vai arriscar tudo no IPO, que pode tanta coisa dar errado e a gente acabar perdendo dinheiro, tá certo? Então tem muitos ativos já no mercado para a gente investir com segurança, com um portfólio de operações e de ativos muito robustos, não fazendo sentido entrar em IPO. O investimento, a bola de neve, ela é construída ao longo do prazo, de longo de 10, 20, 30, 40 anos. Não é uma tacada só, que muitas pessoas pensam que é uma tacada de sorte, não, entrar no IPO vai valorizar 50%, 100% no dia, vou ganhar meu dinheiro. Esse dinheiro que você investir vai ser muito pouco quando você olhar os 30 aportes, 30 investimentos durante vários anos que você vai fazer daqui para frente, tá certo? Então fica a reflexão, fica essa provocação, que às vezes entrar em IPO, na verdade na maioria das vezes eu nunca entrei, tá certo? Não quer dizer que eu não vou entrar no futuro, mas se eu entrar vai ser com muito pouco, vai ser simplesmente de fato uma aposta mesmo,
mesmo, tá certo? Mas não é o comum, não é a base, não é o núcleo da nossa carteira, da nossa estratégia de investimentos voltada para um longo prazo. E pelo vídeo hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria deixar bastante claro aqui como é que funciona o IPO, tanto de ações, tanto de fundos imobiliários. Eu poderia ter tentado fazer um vídeo só para um ou para outro, mas eu queria de forma geral falar sobre a IPO e por que a gente não deve entrar, e de forma similar acontece para os dois casos de ações e fundos imobiliários, a questão de você captar dinheiro suficiente, de ser uma aposta e que as coisas podem dar errado e não acontecer, tá certo? Então por isso que eu queria fazer um apanhado geral, para ficar um vídeo mais tranquilo, não muito técnico, e entrar mais em detalhe de cada um, tá certo? Mas se ficou qualquer dúvida, por favor deixe nos comentários. Se você já entrou no IPO, se deu certo ou deu mal, ou você tem algum IPO aí no futuro que você está querendo entrar, que eu possa ajudar você a tomar sua decisão, tá certo? Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo que você acha que vai se interessar por esse conteúdo, e até a próxima.